Bom dia a quem está como eu, preso em casa. Então, eu pensei em fazer um vídeo porque eu tô de saco cheio de ouvir gente fazendo análise, gente falando que, sobre o passado, falando o que se fez bem, o que se fez mal. E eu acho que a gente esquece de olhar, às vezes, pro básico, pro mais, sabe, pra estrutura mais básica, que eu acho que é onde a gente contribui sem querer, entendeu? E a gente acabou chegando onde chegou. Todo mundo agora tá falando de que vai ser um novo recomeço, de que a gente vai poder mudar as coisas, de que as pessoas vão se dar conta, de que o mundo chegou num limite, de que a crise não é só ambiental nem econômica. Eu acho que essa crise realmente não é só ambiental nem só econômica. Eu acho que essa crise é de pessoas mesmo, da gente se dar conta do que a gente está fazendo. Só que assim, quando a gente reivindica alguma coisa, a gente parece meio louco quando tá falando, né? Quando você fala que o mercado laboral tá maluco, de que você não encontra trabalho, de que, no meu caso, né, como uma mulher, mãe, não encontra trabalho, se você encontra condições no mercado de trabalho possíveis de você poder compaginar, né? A palavra conciliação acho que fica até feio utilizar, porque não tem nada a ver com conciliação. O mercado de trabalho não está feito para mulher. Já começa por aí. A gente que invadiu o mercado de trabalho, entendeu? E só que o mercado de trabalho não está feito pra gente, entendeu? Por isso que eu, como feminista, olhando para trás, eu não entendo por que o feminismo não reivindica, entendeu? O mercado laboral para a mulher também, entendeu? Não um espaço para a mulher. Não, tem que ser um mercado laboral para todo mundo. Um mercado laboral justo, um mercado que a gente consiga fazer as coisas. Só que como você consegue trabalhar no mercado laboral totalmente capitalista, que não está pensando nas pessoas? Uma coisa que eu não entendo, se alguém puder me explicar, quem me explica que você conversando, falando de redução de jornada laboral, falando de condições laborais, de permissão de maternidade, de licença maternidade, né? De como é que a gente consegue chegar nesse consenso, né? De que o que está certo, o que está errado, o que pode ser, o que é legal, o que não é, o que um país está fazendo de bom, o que o outro que não. Quem criou essas regras? Quem criou? Quem falou que a gente não pode desfazer tudo? Agora eu acho que é um momento que zerou, que parou tudo. E agora as pessoas conseguem entender de que sim a gente consegue zerar. Dá pra fazer. Quem foi que colocou que uma jornada laboral tem 8 horas? Quem inventou isso? Da onde veio? Como que a gente consegue falar para uma mãe passar 8 horas fora de casa? Tendo um filho, não precisa nem ter 4 que nem eu, um só. Como você vai passar 10 horas longe do seu filho? Porque você tem que ir pro trabalho e tem que voltar, a não ser que você more do lado do seu trabalho. Como você passa 10 horas longe da sua casa? Quem vai cuidar do seu filho? Então, assim, as regras mudaram muito. Então, como você explica para o mercado laboral que uma mãe necessita estar 10 horas fora de casa? Necessita estar praticamente longe do seu filho. Então, quando uma mulher tem um filho, é tudo muito lindo. Eu sempre ouço dizer, não, a licença maternidade, porque tem países que dão não sei quanto tempo e tal. Mas um filho, quando tem X meses, ou quando completa X anos, ele não deixa de ser seu dependente. Você tem filho até os 18 anos, e quando teu filho faz 18 anos, ele não deixa de ser dependente emocional seu. Você continua tendo um filho. Um filho é para toda a vida. Então, assim, ok, até os 18, que teu filho é dependente, tudo bem, eu entendo que você tem uma responsabilidade. Mas as empresas não querem saber. Se o meu filho com 16, eu precisei levar ele no médico e me falaram que eu não podia ir.
Eu falei, como assim que eu não posso levar o meu filho no médico? Não. Eu falei, você não pode sair assim. Eu falei, como assim que eu não posso sair? É meu filho, eu não posso deixar meu filho desatendido. Então, essas coisas eu não entendo. Quando você vai fazer uma entrevista de trabalho, que fazem a pergunta que não pode fazer, ah, você tem filhos? Você fica com medo, você sabe que a entrevista acabou ali, entendeu? Então, por quê? Ah, porque as mulheres engravidam, porque as mulheres tiram mais licença, porque as mulheres trabalham menos. Não, as mulheres não trabalham menos, as mulheres trabalham mais. Só que elas trabalham no mercado informal, elas trabalham em casa onde ela não é remunerada. Essa é a questão. O mercado de trabalho está pensado, ele foi criado para o homem. Para o homem, ele foi criado para o homem. Aquele cara que passa o dia inteiro fora de casa, entendeu? Que tem uma família ou que tem duas famílias, não sei. Mas foi pensado para o cara que não fica em casa, que não tem responsabilidades, cargas familiares. Essa ideia do cara do provedor, né, de que leva para casa e tudo isso, é uma ideia equivocada. É uma ideia equivocada. Entendeu? Porque o homem, ele nunca trabalhou para ser o provedor, ele sempre trabalhou para ser o homem, para ser sabe? O cara, para ser se fosse ter uma pirâmide, para ele estar ali em cima. E ele ter quem fazer as coisas para ele embaixo. Então tá tudo errado. Tá tudo errado. A gente tá falando, eu tenho consciência pesada, porque faz tempo que eu tô tentando entrar na ideologia vegetariana, de comer menos carne por causa do impacto ambiental, por causa, né, dos animais, que eu não acho justo tudo isso. Só que o dia a dia força a gente, entendeu? A gente fazer uma coisa que a gente não quer. Essa epidemia, ela é também um reflexo do que a gente está fazendo com a natureza, do impacto ambiental, que diz que essa pandemia começou por causa que alguém comeu um bicho que estava contaminado. Então, se a gente deixasse de comer bicho, se a gente fosse comer, né, só outras coisas, a gente provavelmente não estaria nisso. Só que tem uma coisa que me deixa muito chateada, com toda essa pressão e toda essa loucura que a gente está vivendo agora, é que eu ouvi uma frase que faz muito sentido para mim. Faz muito sentido até porque pela fase que eu tô passando de ter que levar adiante minha vida sozinha, de ter que correr atrás de trabalho, de eu ter ido a não sei quantos quilômetros da onde eu moro para poder ir trabalhar. Eu passei 15 dias lá e por causa disso agora eu estou aqui isolada, 15 dias sozinha, sem poder ver meus filhos. Que se a gente for pegar e sempre colocar a situação e olhar para trás, é tudo muito fácil. É tudo muito fácil. E eu resolvi fazer esse vídeo depois que eu vi um vídeo de um jovem falando que a juventude tem tudo muito fácil, falando de tudo o que ele deve ter ouvido, né, de likes, de comida na porta, de tecnologia, de Netflix, que a juventude tem tudo muito lindo, tudo maravilhoso, e se fazendo, não entendi bem o vídeo, que ele estava se fazendo de vítima, mas ao mesmo tempo atacando ele mesmo, então eu não entendi muito bem. Na verdade, a gente não tem como dizer quem tem melhor, quem tem pior, não existe isso, entendeu? Se a gente for falar, porque os jovens de hoje, colocar todo mundo e falar que os de antes tinham mais fácil, que os de antes tinham mais difícil, é inútil você olhar e tentar olhar para trás e com esses dados do que já passou, falar. É muito fácil. O difícil é você olhar para frente e conseguir fazer essa análise, entendeu? Porque eu consigo sim fazer uma análise para trás de gente que sim não tinha ideia do que estava acontecendo, que não teve culpa, como foi o caso dos escravos, né, de que foram arrancados dos seus lares, dos seus países, e foram obrigados, e foi uma loucura, o holocausto, que as pessoas enlouqueceram e do nada começaram a ser mortas e tudo isso, e as pessoas não sabiam o que fazer, mas é fácil a gente olhar para trás e ver onde estava errado. Só que, por que aconteceram tantas tragédias tão grandes, que nem essas duas que eu falei, que são muito evidentes pra mim? São muito evidentes e é muito injusto, eu acho. É fácil olhar pra trás, mas quando a gente tá no momento que a gente tá agora, a gente não sabe o que fazer. A gente tem medo. Medo paralisa a gente. A gente não sabe o que fazer no futuro. Então não adianta a gente chegar e falar
dos outros, apontar para os outros e dizer o que tá errado. A gente tem que começar a olhar pra gente. Tem que começar a fazer diferente. Eu tô cansada de levantar a bandeira feminista e falar e lutar. E a gente vê que não tem resposta. Não tem resposta das próprias pessoas. A gente põe a culpa no governo, mas o governo é uma parte só do problema. Entendeu? O governo não ajuda, porque o governo não dá suporte. Ok, o governo tá bem defasado, vamos dizer assim, nessa parte. Poderia estar ajudando mais e me sinto, sim, desatendida pelo governo. Mas quem deveria estar fazendo as coisas melhores? Quem deveria estar dando exemplo? Não seriam as próprias pessoas que formam a sociedade, as pessoas que estão do nosso lado, as empresas para que a gente trabalha, as empresas que a gente compra, né, o que conforma a nossa sociedade? Por que essas pessoas realmente não colocam uma luta de verdade, entendeu? Essa solidariedade que as pessoas falam. Por quê? Por quê? Por quê? Eu me lembro de quando eu estava levando um projeto, eu fiz toda uma ideia ridícula, eu me sinto ridícula, de eu colocar no meu projeto, tá posto no meu projeto, tá no meu plano de empresa isso, tá feito. Que eu queria que as pessoas que trabalhassem para mim, trabalhassem uma jornada completa de 6 horas, que eu achava que era o justo para se fazer uma jornada completa, chamar de uma jornada completa. Só que eu queria pagar a mesma coisa do que uma jornada de 8 horas. E quando eu fui levar isso na prática, deixar de ser teoria, eu não consegui. Porque o próprio governo não me deixa fazer. O governo põe travas, entendeu? Fui atrás de estudos dos países que implantaram jornadas mais curtas e continuaram pagando por o mesmo tanto de jornada. Só ouvi críticas, entendeu? De quem? Das pessoas que estão em cima, de quem se beneficia no final do trabalho dessas pessoas. E as pessoas que fizeram isso deixaram lá dito, registrado, de que sim há um benefício. Mas aí eu me pergunto, em quem a gente tem que acreditar? Em quem? Em quem fazem as regras ou em quem está lá com essas regras, fazendo no dia a dia? Quem inventou? Quem foi que falou que em 6 horas não se pode trabalhar? Quem foi que inventou de que não é lucrativo para uma empresa que uma pessoa trabalhe desde casa, trabalhe menos horas, ou que uma pessoa faça alguma coisa diferente? Quem é que falou isso? Quem é que coloca as leis? É quem ganha, não é quem trabalha. Então, quando que a gente vai acordar para começar a entender de que se a gente for depender das empresas, do capitalismo em si, o que é uma empresa? Quando te explicam, já falam, você vende um produto. Você ganha dinheiro em venda de um produto ou de um serviço em troca de dinheiro. Ok. E o que caracteriza uma startup, por exemplo, de uma empresa comum, clássica? Você tem um pico, já que a gente está falando de picos, né, dá para entender que você tem um pico muito alto, que uma empresa clássica demora muito mais tempo para poder chegar nesse pico. Então, uma startup tem um pico bastante alto e a questão ali é manter esse pico, porque normalmente também eles têm a descendência também mais rápida. E a mortalidade das startups são mais rápidas. Ok, então, se você está me falando que para mim poder ter um projeto, que eu fui colocar o meu projeto para ser avaliado por várias entidades, como chama? Coisa o anjo, que põe dinheiro para tal, e é sempre ouvir a mesma coisa. Você tem que provar que o seu negócio é rentável. E o que é rentável? O que quer dizer a palavra rentável? É que você consegue vender isso. Tem um nome agora que eu não me lembro. Você consegue vender isso, repetir isso o mais vezes possível. Então, você consegue
tá sempre vendendo, consegue que o cliente seja sempre seu cliente, consegue atrair cada vez mais clientes e que você consiga vender cada vez mais. Aí eu me pergunto, ok, mas isso não é para todos os tipos de negócio. Nem todos os tipos de negócio você vai vender sempre. Não, eu me nego a crer isso. Eu não acredito que todos os negócios têm que ser assim. Não acredito. Eu aposto pela qualidade de um serviço, não pela quantidade. Então, todo técnico, né, que vai te explicar, que vai falar com você, fala que o seu negócio, ele tem que ser... Ai, como chama a palavra agora? Bem, que você consegue reproduzir isso numa escala cada vez maior para que você possa vender cada vez mais. É isso. Escalável. Um produto escalável. É isso. Você tem que conseguir um produto, um serviço escalável. Escalável quer dizer isso, que você consiga vender cada vez mais ao longo do tempo para cada vez mais pessoas. E eu digo, o que é um produto escalável nos dias de hoje? Se você for colocar isso no mundo capitalista, não tem cabida. Entendeu? Por quê? Porque quando a gente vai falar de trabalhador, de jornada laboral, se você faz um serviço, se você presta um serviço, você tem uma limitação de tempo para você prestar esse serviço. Se você é um médico, você tem um tempo para você atender os pacientes. Você não tem... Suas 24 horas no dia não é infinita. Tá entendendo? São 24 horas. E você não pode trabalhar as 24 horas. Você trabalha uma parte. E a parte das horas que você não está trabalhando, você não está ganhando. Então, para mim, essa parte de escalável para serviços já não funciona. Você teria que ter outra pessoa que trabalhe para você, mas essa pessoa também tem um tempo limitado, então é complicado. Estou tentando resumir um pouco. E quando a gente fala de produto, ok, você tem que vender um produto que nem Coca-Cola. Coca-Cola é super escalável, tem todo mundo, mas quantos produtos são igual a Coca-Cola? Quantos produtos você consegue vender para um monte de lugar e ter um monte de cliente e um monte de gente cada vez mais e cada... Então, a própria Coca-Cola está descendendo as vendas. Por isso eles agora estão se metendo em vender água. Porque eles estão vendo que o futuro do mundo é vender água, porque vai faltar água no futuro. Então, beleza. Como você escala um produto desse jeito para uma empresa que está nascendo agora? Então, como você consegue, na produção, como você consegue escalar? Gastando menos, produzindo mais. Como você faz isso? Matéria-prima. Então, quando você consegue de duas maneiras, ou você consegue matéria-prima, que é o que está todo mundo reclamando desde faz muitos anos, da China, que consegue fazer isso, essa parte escalável da parte da matéria-prima brutal, mas já está visto também que isso também tem uma parte do governo que está metido nisso, para poder puxar o mercado para a China. Ok, não vamos entrar nisso agora, mas aonde que vai a outra parte? Na bunda das pessoas, porque quando você está produzindo um produto, ninguém está olhando para o que você está produzindo, está olhando para as horas que você está produzindo. Quanto você produz por hora? Então, quando você estiver trabalhando numa empresa que você puder ser substituído por um robô, tá? O seu trabalho está em perigo. Porque você já não... Quando você deixa de ser produtivo, quando você consegue uma coisa que supera, você deixa de ser produtivo. Então... Eu acho que é aí que está o erro. A gente está pensando em produzir, consumir. Para quem? Para quem? No futuro, quando todo mundo, todos esses trabalhos de produção que estiverem sendo super rentáveis, entre aspas, porque vão estar sendo produzidos a longa escala por robôs e vai estar ganhando muita grana, quem é que vai comprar tudo isso? Se a gente vai estar sem trabalho, a gente vai estar sem dinheiro. Agora a gente está vendo um reflexo disso um pouco para o futuro, que é o que eu imagino, é o que a minha ideia do mundo no futuro é essa merda que a gente está vivendo agora. Eu não tenho trabalho, ok. Como eu pago meu aluguel? Como eu compro minha comida? Quem vai me ajudar? Ah, o governo, ok. E o governo tira dinheiro da onde? Das pessoas. E as pessoas dão dinheiro pro governo? Do trabalho. E se não tem trabalho, não tem pessoas, não tem governo, não tem nada. Um futuro incerto. Não é sostenível o estilo de mercado que nós trabalhamos hoje. Não pode ser que continue tudo isso igual depois dessa loucura. Eu espero de verdade que as pessoas se deem conta. As pessoas se dêem conta. E pelo amor de Deus, que as mulheres, que nós somos... Acredito, até onde eu tinha visto, nós somos
praticamente metade ou um pouquinho mais da metade da população no mundo. Por que as mulheres não acordam de uma vez e começam a tomar frente das coisas, não para mandar nas coisas, nem para mandar nos homens, não é isso. Para mostrar como se faz, mostrar o que é justo e o que não é. Quem é que nasceu de chocadeira? Quem? Que eu saiba, a gente não tem clone ainda andando pelo meio da gente. Todo mundo saiu de uma mulher. Todo mundo nasceu de uma mãe. Então, toda mãe teve que cuidar do seu filho. Como que as mulheres, ainda tem mulher hoje em dia, que não põe a mão na consciência, por mais que você não queira ter filhos, você é uma mulher, você veio de uma mulher. Tá entendendo como que é a ideia? As mulheres têm que se ajudar, tem que existir, não, é mais que solidariedade, é sororidade, a gente tem que se ajudar para que, eu acho que as mulheres conseguiríamos salvar o mundo. Esse mundo que tá indo pra merda. Esse mundo que eu vou deixar para os meus filhos e que eu não sei o que vai acontecer. É só isso, é mais um desabafo das coisas que eu sempre pensei. E agora fazem sentido, eu não estou louca. Agora, mais que nunca, fazem sentido. Então, queria muito, muito poder deixar isso registrado